Bíblia, a palavra de Deus, ela é fonte de conhecimento, de sabedoria e poder para todos aqueles que se aproximam de Deus com o coração quebrantado. O Espírito Santo, na sua infinita soberania e poder e majestade, inspirou a Bíblia Sagrada e nela contém, de Gênesis a Apocalipse, informações, conhecimento para todos que desejam conhecer o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, que criou os céus e a terra, o Deus que, da semente de Abraão, a semente do chuleito, não veio de papa, não veio de padre, não veio de ninguém, não veio de Roma. A palavra de Deus, a semente, diz que Deus chamou Abraão e dele fez uma grande nação, a nação judaica, e daí todas as nações da terra. E a Bíblia diz também que em Abraão seria bendita todas as nações. A Bíblia não diz que as nações da terra seriam abençoadas debaixo da mão de papa, de padre ou da igreja católica. Olha o que diz a Bíblia aqui, a palavra de Deus, Isaías capítulo 59, diz assim a palavra de Deus nesta manhã abençoada. Veja bem, para pôr por terra toda a mentira do inferno, da igreja católica, das religiões do diabo. A Bíblia diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravá-lo, que não possa ouvir. Vou repetir aqui, eis que a mão do Senhor não está encolhida, ela não está encolhida, ela está pronta para abençoar, e nem o surdo dos seus ouvidos para ouvir, está pronta para ouvir a oração daquele que ora. A Bíblia mostra aqui que Deus, os ouvidos de Deus, a sua mão está encolhida para quem está na idolatria, na feitiçaria, no pecado. Mas a mão de Deus está encolhida para aqueles que obedecem e guardam os mandamentos da lei do Senhor. Aqui está escrito aqui, que a mão de Deus não tem encolhida. O povo hebreu, já antes de ler a Bíblia, porque Deus é um Deus santo, Deus bendito. Sua mão não está encolhida quando estamos diante do mando da obediência. Deuteronômio capítulo 28 deixa bem claras as regras. Se nós guardarmos o mandamento da lei do Senhor, se eu guardar a lei, o mandamento, se eu obedecer, e sobretudo o principal de todos os mandamentos, de todos os mandamentos, está escrito assim na lei do Senhor, na Torá, nos 5 capítulos da Bíblia hebraica, Gênesis, Êxodo, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Deixa bem claro a santidade de Deus. O que é santidade, o bispo? Santidade é um atributo que só Deus tem, ninguém é santo, ninguém é santo. O único santo é Deus, o Cordeiro Santo de Deus. Nós somos santificados pela fé em Cristo. É a fé que nos santifica diante de Deus. É a fé que nos capacita a vencer o mundo. Jesus disse para Paulo, você irá pregar, e aqueles que serão santificados pela fé em mim. A fé que faz orar, que faz nós buscarmos a presença de Deus. Deus, o seu ouvido não tem encolhido. Quando o povo de Israel se voltava para ele, de coração quebrado, a Bíblia diz que Deus enviava o profeta, Deus enviava o libertador. É assim com a igreja também. Quando nós decidimos de coração, nos arrependemos, nos afastamos das obras do diabo, e a principal obra do diabo é a desobediência, a transgressão. E transgressão é pecado contra a lei de Deus.
quando eu e você, de forma voluntária, decidimos pecar contra Deus, os seus ouvidos ficam tapados. Mas quando nós decidimos obedecer, o ouvido fica pronto para ouvir. E quando nós pecamos, a sua mão fica encolhida. Mas como nós obedecemos, a mão dele fica aberta, pronta para nos abençoar. A mão de Deus não está encolhida para aquele que ora, para aquele que se humilha diante de Deus. Lembra do publicano lá no templo e o fariseu? O fariseu dizia assim, batia no peito, ó Senhor, não sou igual esse publicano aí. Eu oro 2 vezes, jejuo 2 vezes por semana e dou o meu dízimo de tudo. Arrogância prepotente. A Bíblia diz que lá atrás, o publicano dizia assim, batia no peito, Senhor, tem misericórdia de mim, mísero pecador. O que Jesus disse? Aquele que se exaltar será humilhado. A oração de Deus, o ouvido de Deus fica agravado, fechado, para não ouvir a oração do soberbo. Mas a Bíblia diz que o ouvido do Senhor está atento ao clamor do necessitado, daquele que se humilha. A mão de Deus não está encolhida, nunca teve nem estará. O inferno, nós vemos que todos os profetas da Bíblia, todos eles que andaram na presença de Deus, todos eles tiveram as suas orações respondidas. Os apóstolos também, os profetas, os apóstolos, os servos do Senhor, tanto na antiga aliança como na nova aliança, no novo pacto, tiveram suas orações respondidas. O Espírito Santo, ele está na terra. O Espírito Santo, ele é Deus. Jesus Cristo, ele é Deus. Os atributos de Deus são Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são um só. Em essência e unidade é um só. Ele é um só, não há divisão. Deus, ele é um só. Um só. O termo Pai, Filho e Espírito Santo são termos. São atributos do mesmo Deus, em poder e majestade. Nós vemos isso em Mateus capítulo 4. Quando o Senhor Jesus Cristo está sendo batizado no Rio Jordão. Não é a trindade, é unidade. Há uma diferença entre a trindade, que são 3 distintas. Não, Deus é um só. O povo de Deus crê na unicidade de Deus. Deus, ele tem atributos a qual os demoniados confundem e não sabem. Deus, ele é um só. Na sarça ardente, ele se apresentou para Moisés, dizendo, eu sou o grande eu sou. E Moisés deu ouvido. Por que Deus se apresentou para Moisés na sarça ardente? Porque o povo estava sofrendo, o povo estava gemendo debaixo de batalha de Faraó. E o ouvido de Deus não estava gravado. Deus ouviu o clamor do povo de Israel. Ele desceu e se apresentou a Moisés. Que nem eu disse, sempre quando existe alguém, Deus envia o libertador. E o libertador na antiga aliança era Moisés para o povo de Israel. E hoje, na nova aliança, o libertador é Jesus Cristo, que venceu a morte, que venceu o pecado, venceu o diabo. A Bíblia diz que o Deus se fez carne. Ele desceu do céu, deixou a sua glória. Porque o clamor do povo, ele veio salvar o povo de judeu. A Bíblia diz bem clara, no Evangelho de João capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos que o receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos seus filhos. Mas por que Jesus veio? Por causa do clamor do povo de Israel, que vive debaixo da opressão chibata do povo de Roma. Portanto, os ouvidos do Senhor não estão agravados, nem sua mão encolhida, para que não possa ouvir. Meu irmão, clama a Deus. O que a Bíblia disse em Jeremias,
invoca-me, clama a mim no dia da tua angústia que eu te responderei. Clama a mim, invoca-me, porque no dia da sua angústia eu te responderei. E Deus responde ao clamor do necessitado. Salmos fala isso. Em todos os profetas, Isaías 59 diz, bem claro aqui. Só que se o ouvido do Senhor está surdo, a sua mão está colhida para aqueles que praticam a iniquidade. O texto diz isso. O texto diz isso. Mas a mão do Senhor não está encolhida, nem seus ouvidos acravados não possam ouvir. Clame a Deus. Paulo escreveu orais sem cessar. Você escreveu orais sem cessar. Pode orar, meu, que a resposta vem. Ore a Deus. Eu faço a testemunha disso. Está escrito aqui, ore sem cessar. Deus vai responder em nome de Jesus Cristo. Porque Deus tem prazer naquele que ora, daquele que busca. Deus tem prazer naquele que se submete a Ele. Que todas as manhãs alguém dobra o joelho diante de Deus, agradece por mais um dia. A esses Deus não está gravado, nem a sua mão encolhida, meu amigo. A mão do Senhor não está encolhida para te abençoar. Pelo contrário, ela está pronta para levantar. Vocês sabiam que o Senhor aqui diz que o exército de Deus é maior do que o exército do inferno? O exército de Deus é maior. Lembra da oração de Daniel? Durante 21 dias, no meio do caminho, um demônio, um principado, ele interveio para que Daniel não recebesse a resposta. O que aconteceu, meu amigo? A Bíblia diz que o Senhor Deus enviou o arcanjo Miguel e deu um pau no diabo, no principado. A oração de Daniel chegou até os céus, porque Daniel se propôs a orar, se propôs a buscar, com orações, com rogo com Jesus, com jejuns. Quando eu e você, no nosso coração, lá no interno, que só Deus conhece, decidimos buscar Deus em oração, com rogos, com jejum, com lágrimas, o céu se abre. O céu se abre, meu amigo, e a resposta vem. O diabo não teve poder para impedir a oração de Daniel chegar até Deus. E também eu posso afirmar para você que não tem preto velho, não tem caboclo, não tem orixá, não tem ninguém que possa resistir à oração de um coração quebrantado. A Bíblia diz que gera fogo. O Espírito Santo é um fogo. Ele é um fogo consumidor. É a nossa oração abrasa demônio. A oração da fé, como está escrito em Tiago capítulo 5, 14. A oração da fé salva o doente, cura o enfermo, perdoa pecado. Portanto, não desiste. A mão do Senhor não está encolhida que não possa ouvir, meu amigo. Vem para Jesus. Aqui quem garante que é Deus, não é o Hilton, não. É o Espírito Santo que garante que a sua oração será respondida no tempo de Deus, de acordo com a vontade dele. Porque Deus sabe o tempo, a hora de nos abençoar. Ele não diz mais, a Bíblia diz que Ele não dá para mim e para você uma prova além da nossa força. Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe até onde eu posso ir. Da mesma forma que Ele respondeu para Israel. A oração de Ana. Ana chorava, Ana vivia aflita. Ela queria um filho. E ela fez um voto com Deus. E Deus ouviu a oração de Ana. E Ana foi abençoada. Ana não falava, só soluçava. Mas no seu coração, Deus conhece. O diabo não tem poder de conhecer nosso coração, nosso pensamento. Porque o diabo não é onisciente, Deus é. Deus conhece todas as coisas, meu amigo. Não deixe de orar. Vou repetindo aqui. Se Paulo mandou orar sem cessar, vamos continuar orando, persistindo. Aquele que persevera na oração será recompensado. É que Jesus disse:
Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ore. Quem persevera em oração diante de Deus, são quebrantados. Reconhecendo a condição de pecador, de necessitado. Reconhecemos a nossa condição de pecadores. Eu, diante de Deus, reconheço a minha condição de pecador, de necessitado, que eu preciso de Deus. O ar que eu respiro nesta manhã, foi Deus que permitiu que eu levantasse. Se eu estou gravando esse vídeo aqui, foi Deus que permitiu que eu gravasse. Porque Deus é soberano, meu amigo. Para encerrar, a mão do Senhor não tem polida, nem o seu ouvido agravado. Persevere em oração, que Deus vai te abençoar. Quando a gente tem um coração quebrantado, nós alcançamos graça diante de Deus, diante do Espírito Santo. Portanto, ore, não desista. Tem um propósito no coração de servir a Deus. Está nas drogas, na cachaça, na prostituição, qualquer tipo de pecado. Se a sua alma anseia por Deus, se você é homossexual, lésbica, e Deus te chama, vem para Jesus. Ele libertou eu. Eu vi debaixo da cachaça, da idolatria, da feitiçaria. A mão dele ouvia a minha oração. Sabe por que ele ouviu? Porque a gente desce. Quando a gente se humilha, Deus nos escuta. Qualquer pecado, a cruz tem poder para libertar, para curar. O que foi vertido lá na cruz, o sangue de Jesus Cristo, foi Jesus derramou com sangue na cruz. Foi uma resposta de oração de uma nação. Mesmo assim, ele veio para os seus. Portanto, a mão do Senhor não está escolhida. Há poder na palavra de Deus. Ela é suprema. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Não desiste. Ore sempre.